mulheres, bom dia, tudo bem com vocês? Boa tarde, né? A gente vai começar mais um devocional. Já queria me justificar aqui que demorou, porque ontem a Flávia trocou, né, o dia comigo, mas ontem eu não consegui gravar. Ontem eu fiquei o dia todinho na igreja, comecei às 7 da manhã e só saí de lá 1 hora da tarde para o almoço, depois voltei 6 horas, 5h30, né? Quase 5h30 pro culto, e depois saímos quase 9h30 da igreja. E foi muito corrido, né? Hoje de manhã, aí a hora que na tarde, né? A hora que eu sentei lá na casa da minha mãe para preparar uma palavra, eu pesquisei, eu ia falar sobre disciplina, mas era um assunto que era só para mim. Depois o assunto não fluía. Eu estudei um pouco, foi um tempo muito bom, né, de estudo, porque eu precisava ouvir, né, meditar um pouco sobre isso. Mas à noite, a hora que eu fui terminar o devocional, gente, não fluía, o assunto não fluía, não era aquilo, não conseguia pôr num devocional. E daí eu falei, então amanhã, né, Senhor, fala pra mim o que o Senhor quer, então, que eu gravo no devocional. E daí hoje, também de manhã, não sentia, não tava sentindo. E a hora que eu sentei para tomar o café da manhã, me veio exatamente essa palavra, o Deus da provisão. Deus é maravilhoso, né? E eu falei, só que já tava um pouco na hora, né, do almoço, eu tinha que preparar o almoço, ajudar o Dudu com algumas lições, então não deu pra eu gravar o devocional. Falei, então depois, na hora que todo mundo for pra escola e ficar quietinho, eu gravo, né? E a hora que eu pus no Google, né, o Deus da provisão, me veio esse versículo, que é 2 Coríntios 9, 6. 6, 8, 6, 7, 8. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Depois o 9, o 10, o 11 também fala sobre esse assunto. Se vocês quiserem meditar um pouco mais, vale a pena a leitura. Mas eu queria falar um pouco sobre esses 3 aqui. E hoje de manhã eu estava meditando, né, em algumas coisas que aconteceu ontem. É algo muito pessoal, mas eu senti de compartilhar aqui com vocês. Há alguns anos atrás, eu tomei, né, a decisão, eu com o Ivan, de que eu não ia trabalhar fora. Mas na época, eu não tinha entendimento nenhum. Eu era uma tola, uma insensata. Saí do emprego, achei que ia ser bom, mas a partir desse momento eu virei a pessoa mais reclamona da face da terra. Mas foi nesse período que eu vi o quanto eu era preguiçosa. Ixi, eu vi o Senhor abriu os meus olhos, vi todos os meus pecados. Mas eu reclamava demais por não ter um emprego, por não ter as coisas que eu queria, né? O salário do Ivan sempre supriu a casa, mas nunca deu para regalias, né? Então eu reclamava demais, sempre reclamava muito. E eu pensava, nossa, mas eu trabalho fora, não trabalho fora, fico em casa e vai ser sempre assim e tal. Mas eu não tinha esse entendimento, né? Ao passar dos anos, o Senhor foi abrindo o meu entendimento. O porquê que Ele queria que eu ficasse em casa, né? Hoje, com um pouco mais de clareza, eu vejo o porquê que o Senhor quer que eu fique aqui, né? E eu consigo, hoje, colher os frutos da minha presença aqui em casa, né? Mas na época, eu fazia mais mal do que bem para minha família e achava que estava arrasando, né?
Mas com o passar do tempo, né, o Senhor foi me mostrando, trazendo para mim um entendimento do porquê Ele gostaria que eu ficasse em casa, qual seria o propósito nisso tudo, né? Hoje eu consigo colher melhor os frutos. E eu colho mesmo, colho os frutos assim, de uma maneira sobrenatural. Só que não é da maneira que a gente muitas vezes pensa que vai ser, né? Há uns 5 meses, 6 meses atrás, o Ivan começou a receber muito bem, né? O Senhor nos deu a nossa casa de presente, a gente começou uma reforma, o Ivan começou ele trabalha fixo, mas ele tem alguns clientes por fora. Ele conseguiu uns 6 clientes que pagavam muito bem. Então eu falei, nossa, glória a Deus, era tudo que nós precisava, né? Muito bom, meu Deus, que maravilha. E é muito fácil a gente glorificar o nome do Senhor no meio da bonância, gente. A gente agradece Deus por tudo, a gente coloca Deus em tudo, é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. E há uns 2 meses atrás, a gente começou a reforma, né? Esse dinheiro estava sendo muito bem investido aqui na reforma. Mas há 2 meses atrás, 3 clientes que pagavam muito bem desistiram do dia para noite. Falaram, olha, a gente não tá muito bem, então a gente vai ter que abrir mão da consultoria. E ficou 3 clientes que é um valor, assim, bom, ajuda, mas não tanto quanto esses, né? E daí, gente, há 2 meses atrás as coisas começaram a acumular, e daí aquela alegria de adorar o Senhor, aquela coisa já começa a diminuir, a gente começa a ficar nem tanto agradecido assim, né? A gente não agradece pelas pequenas coisas, como era, né? Quando tá tudo muito bem. E quando foi esse mês que eu sabia que seria um mês muito difícil, é para que essas coisas acontecem para o Senhor fazer com que nós enxergamos, né, que Deus nos está colocando à prova. É para que a gente veja como está o nosso coração. Nessas fases difíceis, é para o Senhor revelando para nós o que realmente está dentro do nosso coração. Eu sei que Deus nos coloca à prova, a gente passa por aflição, por provas, tal, mas não é só para falar assim, vamos ver se você vai passar ou não, né, por essa prova. Eu creio que é para a gente rever, reconhecer aonde nós estamos, aonde está o nosso coração. E daí esse mês começou tudo a apertar, eu já comecei a perceber. Poxa, eu tô reclamando demais, não tô sendo tão agradecida assim. A gente começa a descontar, né, nas pessoas, nos filhos, aqui é os que mais recebem, né, as patadas, é os filhos, o marido. E daí eu comecei a perceber, e daí eu falei, Senhor, seja feita a sua vontade, o Senhor já proveu, né, de tantas formas. Amém. O Senhor é a nossa provisão, não é os trabalhos, né? Deus, Ele é a nossa provisão. A gente tem que pôr isso na nossa mente. E daí aconteceu que a gente ficou sem gasolina na quinta-feira. A gente tinha R$ 15. E o Ivan pôs no carro R$ 15 e esse carro foi uma benção na nossa vida, porque eu pus R$ 15. Na quinta-feira a gente estava andando com o carro para cima e para baixo até ontem, domingo. E daí, esse final de semana, como eu falei, foi muito corrido e a gente andou demais para fazer as coisas para a igreja. Foi visita, culto, escola dominical, e vai lá pro irmão e faz não sei o que pro irmão e tal. Mas o tempo todo foi muito bom, foi um final de semana muito abençoado. A gente aprendeu demais, a gente teve conversas muito saudáveis, foi um final de semana muito abençoado que eu não percebi a situação que nós estávamos. A gente entrava dentro do carro e se dava conta, nossa, a gasolina tá acabando. Mas amém, a gente tem que ir lá, vamos lá, se acabar a gasolina, né, vamos ver o que vai ser. Em outros tempos, a gente só murmurava, não dá para ir lá, porque não tem gasolina, como vai fazer, né? Mas dessa vez foi diferente, sabe? E daí quando foi domingo, depois do ensaio, né,
Era 1 hora da tarde, as crianças já tinham ido almoçar na minha mãe, e o Ivan tava lá na igreja, o Ivan já tinha terminado o ensaio, o Ivan tava na segunda reunião com alguns irmãos lá, e eu lá esperando ele, aí apareceu um irmão, falou assim, viu, minha gasolina acabou, você não empresta o carro pra eu ir no posto? Eu falei, peraí que eu vou pegar a chave com o Ivan. Daí a hora que eu peguei a chave com o Ivan, eu falei, nossa, tá na reserva. Dá pro irmão chegar no posto? Ele falou, dá pra chegar lá, o posto é perto. Aí eu falei pra ele, a hora que eu entreguei a chave pra ele, eu falei, irmão, tá na reserva, mas dá pro senhor ir lá. Pode ir, tranquilo. Aí ele foi, a hora que ele voltou, ele pôs gasolina no carro dele e, e entregou a chave pra gente, né? E foi embora. Quando a gente entrou no carro, ele tinha abastecido o carro pra gente. Aí o Ivan falou, nossa, ele pôs gasolina, graças a Deus, amor, porque não ia dar pra chegar até na segunda-feira. Hoje o Ivan teria um cliente pra receber, que inclusive ligou pro Ivan e falou, olha, talvez não dê pra eu depositar hoje, né? Isso ele falou hoje. Então a gente estava contando com o dinheiro ontem, mas Deus já sabia que a gente precisava da provisão ontem, porque hoje talvez não teria, né? Então eu falei, nossa, glória a Deus. Aí ele ligou pro irmão e falou, nossa, irmão, o senhor me desculpa, mas eu acho que seu carro só não ligou porque era pro senhor pôr gasolina pra mim. Aí ele falou, Ivan, deixa eu te falar uma coisa, eu tô aqui no posto, cara. Eu coloquei só um pouquinho de gasolina pra ver se meu carro ligava. E daí eu voltei pro posto pra terminar de encher o tanque. Você acredita que meu tanque tava cheio? Eu tinha colocado gasolina, mas eu achei que tinha, né? O carro não ligava. Depois eu coloquei só um pouquinho, ligou. Então eu achei que, sei lá, tinha vazado a gasolina. Não sei o que aconteceu, mas eu tava com gasolina, cara. Eu acho que foi isso mesmo. Glória a Deus, né? Amém. Ou seja, o Senhor fez o carro do irmão não pegar lá na frente da igreja, para ele pegar o meu carro, levar no posto para abastecer. Foi uma provisão assim maravilhosa. Quando a gente entrega tudo nas mãos do Senhor, né? E faz com o coração nele, crendo de que ele é a nossa provisão, e a gente deixa de se descabelar, de fazer loucura, de arrumar 1000 empregos, porque toda vez, gente, que aperta a situação, e eu faço isso, eu fico, eu quero arrumar um emprego, eu quero arrumar um serviço, querendo fugir do propósito que Deus tem para mim. Mas ele é a minha provisão. E daí, hoje de manhã, a gente estava contando, né, com esse pagamento para hoje, mas hoje de manhã o cara falou que talvez dava para depositar hoje, talvez vai depositar amanhã, e não tinha pão aqui em casa. E de manhã, gente, eu gosto de sentar e tomar um cafezinho com pão. E ontem, depois do culto, a gente foi para casa do meu sogro e ele tava assando pão. E na hora de ir embora, ele falou assim: eu vou te dar um pão. E me deu, gente, um pãozão de batata maravilhoso. E a hora que eu sentei na mesa, que o Ivan mandou assim para mim, aí talvez o dinheiro não vai cair hoje. E eu abri o pote do pão e eu vi o pão ali, eu falei: meu Deus, Deus, ele cuida de nós, né? Nos pequenos detalhes. A gente só precisa entregar na mão dele. Quando a gente confia que ele é a nossa provisão, não por obrigação. A gente não vai entregar, porque na época, quando eu saí do serviço, minha cabeça era completamente diferente. Hoje o Senhor está me fazendo entender, entregar tudo, todas as minhas vontades, todos os meus desejos, meus sonhos, entregando tudo na mão dele com alegria, com convicção, né, com confiança de que ele é o melhor para mim. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Deus, ele vai acrescentar tudo. Não é só o financeiro. É sabedoria, é amor, é um casamento firmado na palavra, são filhos abençoados, é em tudo. Para que no tempo certo você transborde em toda boa obra. Vocês estão entendendo? É em tudo. A nossa confiança, quando nós entregamos ela para o Senhor, ele devolve tudo, né? Tem aquele versículo que fala que buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Para o mundo isso parece loucura. Para o mundo, né? Para as pessoas que talvez
ouve, né, você falar assim, nossa, eu tenho 4, 5 filhos, mas eu confio no meu Senhor. Eu não trabalho, meu marido tem um trabalho mais ou menos, não é o que as pessoas às vezes gostaria, né? Porque as pessoas têm, né, as opiniões dela e quer criticar, né, a nossa vida, o jeito que a gente vive, mas quando a gente fala que é pro Senhor, alguma coisa do tipo, as pessoas acham isso loucura, porque a Bíblia fala que para o mundo isso vai ser loucura mesmo, mas para nós é um estilo de vida, é uma vida entregue a Deus. E é tudo, gente, é tudo. Não é só uma parte, não. Não é só o seu devocional ali, não. É tudo, é tudo. É o seu trabalho, é o seu casamento, é a sua maternidade, é o jeito que você vive, é talvez a faculdade que você vai fazer, que você não vai fazer porque Deus pediu para você, as pessoas esperam que você faça, entende? É você fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. Eu tô falando da minha situação porque o que o Senhor pediu para mim? Que eu ficasse em casa. E era algo que eu tinha um desejo muito grande de estudar, me especializar, né? Trabalhar fora com aquilo que eu gosto, né? Que eu gostava. Deus me pediu isso e eu entreguei. Talvez para você, o Senhor tá pedindo outra coisa. Eu não sei o que o Senhor tá pedindo para você, mas entrega. Confia nele, confia de que ele é o seu provedor. E no tempo certo, vocês transbordem em toda boa obra. Então, é isso, meninas, que eu queria passar para vocês. Deus, ele é um Deus de provisão. A gente só precisa confiar, a gente só precisa experimentar dessa provisão sem murmurar, sem reclamar e sem duvidar que ele vai responder, né? No tempo certo, ele vai suprir. A gente fica tentando fazer as coisas com a força do nosso braço, mas não é a pior coisa. A gente só se frustra, a gente só se desgasta, a gente não consegue, que a gente é fraco. Então, confie no Senhor e medite um pouco nessa palavra, 2 Coríntios 9, do 6 até o 11, mais ou menos, ou até o 15, que é muito bom. Então, é isso, meninas. Um beijo, fica com Deus, que o Senhor possa falar poderosamente no coração de cada uma. Amém?